iremos começar com o quê? Um assunto bem interessante chamado Past Continuous, ou muito conhecido como passado contínuo. O objetivo do passado contínuo é para ele se referir a ações que aconteceram no passado, porém elas foram interrompidas, ok? Então, primeiramente, a gente vai saber como é que eu faço o passado contínuo, baseado nas estruturas do tempo verbal. Então, vejamos aqui. Primeiro, eu vou relembrar como é o passado do verbo to be. Então, a gente conhece o verbo to be no presente, que é quem? Am, is. No passado, o am e o is vai ser quem? Vai ser was, ok? E ele vai concordar com que pessoas? Ele vai concordar com I, com he, com she e com it. Aí nós temos or, que vai concordar com were, certo? Or presente, were passado. E ele vai fazer a sua concordância com quem? Com you, com we e com they. O interessante é que você pode também pensar da seguinte forma: was, ele vai concordar com o sujeito, ok? Singular. Caso você tenha alguma dúvida, quando numa frase não tiver I, he, she, it, você observa o sujeito. Se o sujeito estiver no singular, então você usa was. E quando é que eu posso usar were? Eu vou usar quando o sujeito for you, we ou they. Mas se numa frase eles não aparecerem, perceber quem? Um sujeito, ok? Plural. Certo? Então, como é que eu vou fazer o passado contínuo? Eu já relembrei o passado do verbo to be, né? O passado contínuo é feito com o verbo com o sujeito, ou seja, com o sujeito, mais o verbo to be no passado, was e were, certo? Mais o verbo principal acrescentado com ing ou ing. Um exemplo, I com o verbo play. Como é que eu vou fazer de acordo com a estrutura do passado contínuo? I was, certo? Concordo o sujeito mais o verbo to be no passado, o verbo principal play mais o ing. Então fica I was playing. E se o sujeito fosse outro? You. Então you vai concordar com quem? Com were. Então were mais o verbo principal seguido de ing. You were meeting. Ok? Agora nós iremos ver como é que fica a estrutura de uma frase na forma negativa e na forma interrogativa dentro do passado contínuo. Observamos aqui. Helena estava cozinhando um cupcake. Então, como é que fica na forma negativa? Na forma negativa, eu vou utilizar apenas o auxiliar, que no caso aqui é quem? É o verbo to be no passado, was. Então, fica Ellen was, a partícula not, certo? Mas, se você quiser, você pode escrever na forma contrata ou forma reduzida, que fica wasn't. Mas o verbo principal que não vai ter nenhuma alteração e o restante da frase normalmente. Na forma interrogativa, o verbo auxiliar was, ele irá para o início da frase e o restante da frase normalmente. E o ponto de interrogação. Na realidade, se você prestar bem atenção, eu só faço trocar o sujeito com o verbo auxiliar. Então, como é que fica o verbo se nós formos conjugar no passado contínuo? Na forma afirmativa, como é que ele vai ficar? Os pronomes sujeito e vamos aqui acrescentar was ou were. Então fica was, I, he, she, it. You, eu vou colocar were e we e you e they were, certo? Então que verbo eu posso utilizar? Drink,
que é o verbo beber. Então eu posso colocar uma chave e simplesmente colocar o verbo drink, que é o verbo principal, mais ing. Então fica I was drink, you were drink, he, she, it was drink, we, you e they were drink. E na forma negativa, o verbo to be na forma negativa, a contrata, na realidade, ela só vai servir para você diminuir o quanto você está escrevendo ou até mesmo o quanto você vai falar. Pronto. Na forma afirmativa e na forma negativa. Na forma interrogativa, como eu iniciei em todas as outras, é sempre bom você começar pelos pronomes. Fica I was, you were. E do outro lado, ok? Nós vamos ter o verbo principal novamente seguido de ing e na interrogativa. Então, tomem cuidado que alguns verbos, right, verbos que terminam na letra E, eu tenho que tirar a letra E e acrescentar ing. Os verbos que terminam em ie, como no caso dear, eu tenho que trocar esse ie por quem? Por y. Então fica Diane. Ok? E os verbos que terminam em consoante, vogal e consoante, geralmente os verbos monossilábicos, eu tenho que dobrar a última letra. Sendo que vocês ainda têm que dar uma relembrada que não é todos os verbos que irão dobrar. Por exemplo, X não dobra, W não dobra, ok? E algumas palavras que são tônicas, como no caso do verbo open, eles também não irão dobrar. Para recapitularmos o que nós vimos sobre o passado contínuo, então tem 4 frases aqui para a gente completar no passado contínuo. John concorda com was ou com were? Was. Aí eu pego o verbo, acrescento o verbo e ao verbo eu vou acrescentar ing. Já o we, ele vai concordar com quem? Com were. Eu espero que vocês tenham entendido, ok? Não esqueça de responder a atividade que eu vou enviar para vocês. Qualquer dúvida, vou botar no meu WhatsApp.